Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou quinta-feira, isso mesmo, dia de TBT, né? Quinta-feira, 13 de março, e a gente vai falar de Libertadores, é claro, né? O Corinthians, uma das equipes brasileiras da pré-Libertadores, tá fora. Tomou 3-0 no jogo de ida, lá em Guayaquil, para o Barcelona do Equador, e ontem, lá em Itaquera, fez 2-0. Obviamente não foi suficiente, né? Precisava de mais um gol para forçar a ida para os pênaltis. Então aí um dos grandes clubes brasileiros já está eliminado da Libertadores. Agora tem botafoguense classificado para a fase de grupos, né? A gente tem que falar sempre assim, né? De um dos ídolos recentes do Botafogo, Gatito Fernandes, defendendo hoje as cores do Cerro Porteño, classificou-se para a fase de grupos. E o mais interessante, curioso, né, é que o Botafogo pode já enfrentar o Cerro Porteño na fase de grupos, né? Vamos conhecer aí o sorteio na segunda-feira, né? O Gatito tem sido titular lá no Cerro, né? Ele que deixou o Botafogo no finalzinho do ano. Inclusive, o Cerro Porteño tinha perdido o jogo de ida por 1-0, venceu ontem por 4-2, portanto 5-2 no agregado. Cerro Porteño classificado diante do Melgar. Então, já pensou, galera? Vocês gostariam? Botafogo enfrentando o Gatito Fernandes? Vai ser estranho, né? Vai ser estranho. Mas, coisas do futebol, né? Pessoal, uma boa notícia do Fogão, tá? O DM, segundo o jornal Lance, DM do Botafogo está finalmente zerado, ou seja, ninguém em tratamento médico. A gente teve recentemente o Vitinho com problemas físicos, o Arthur também ainda sofrendo com aquela lesão ainda do jogo lá de Belém, né? Depois teve o problema também Moça Bonita. E os últimos a saírem do departamento médico foram Bastos Kisanga e Natan Fernandes. Natan Fernandes, recém-contratado, teve um problema na coxa lá no Sul-Americano Sub-20, quando o Brasil acabou se sagrando campeão, e o Bastos estava com problema no joelho. Finalmente, Bastos, que inclusive essa semana foi convocado para a seleção dos Palancas Negras, né, de Angola. Então, Bastos aí. O Botafogo teve 2 jogadores convocados, o Bastos por Angola e o Jefferson Savarino pela Venezuela, tá? Então, DM zerado, é tudo que a gente queria e tá funcionando o plano do Botafogo, né? Que é utilizar esse mês de março com todos os jogadores agora à disposição do técnico e da comissão técnica do Renato Paiva, beleza? Boa notícia, né? Boa notícia. Uma notícia não tão boa foi a nossa estreia ontem no Sub-20. A gente sabia que era um jogo difícil lá no CT Rei Pelé, né? O Botafogo enfrentou o Santos. O Botafogo até começou bem a partida, abriu o placar aos 18 minutos com o Yarlen. Isso mesmo, o Yarlen abriu o marcador. Depois o Santos ainda conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, né? No finzinho do primeiro tempo, fez o 2-1 e acabou fazendo mais 2 gols no segundo tempo, 4-1. Ali pela metade do segundo tempo já estava esse placar de 4-1, o jogo já estava definido. E é isso, galera. Foi a estreia do técnico Rodrigo Belão, né? Ele que acabou de pegar, né, o Sub-20, que antes era dirigido pelo Carlos Leiria, né? Então foi uma estreia, não era a estreia que a gente gostaria, né, para o Sub-20 do Botafogo, mas é isso mesmo. Próximo compromisso do Botafogo. O Botafogo vai ter 2 Américas pela frente. Calma que eu explico, tá? Domingo o Botafogo pega às 9 da manhã no Newton Santos o América do Rio, mas é pela Copa Rio. Olha a loucura desse calendário, né? E aí depois, na quarta-feira, o Botafogo às 15 horas, também no Newton, enfrenta o América Mineiro, o Coelho, né? Aí sim, pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20, oportunidade aí do time do Belão se recuperar dentro da competição, né? Conseguir a sua primeira vitória. Então, 2 Américas aí pela frente. Primeiro, né, o América aqui, simpático América do Rio de Janeiro, e depois o América Mineiro, né? Eu falei simpático América, mas aquele momento agora, né, de nostalgia, já que eu falei que hoje é dia de TBT, eu lembro que eu ia a muitos jogos, né? Fui a muitos jogos entre Botafogo e América ali nos anos 80. Quem tem a minha idade, mais ou menos aí em torno dos 50, 40, 50 anos ou mais, lembra que o América tinha o Luizinho, né? Luizinho Tombo, Luizinho das Arábias.
que era um terror, adorava marcar gol no Botafogo, em uma época que o América realmente era praticamente um clássico, né? O jogo contra o América. Enfim, bons tempos, né? De América e Bangu com equipes fortes, né? Seguimos aqui, galera. Ontem o Botafogo divulgou um amistoso, né? O Botafogo joga esse sábado, faz um jogo treino com o Cruzeiro, né? Tem explicado, é totalmente diferente de um amistoso, porque as equipes nem vão entrar com seus uniformes oficiais, nada caracterizado de amistoso, mas o Botafogo conseguiu marcar um amistoso para o outro sábado, né? Aqui, dia 22 de março, tá? Sábado, 22 de março, 16h15, o Botafogo vai enfrentar o Curitiba. Curitiba, que hoje é uma equipe aí de Série B do Brasileiro, foi eliminado lá do Paranaense precocemente pelo Maringá. O Coxa, como a gente, né, tem SAF, mas bem diferente da nossa, uma SAF aí muito questionada, né? O Curitiba realmente vive aí uma época bem complexa, né? Enfim, então Botafogo e Curitiba no outro sábado, e a diferença também é que dessa vez teremos público e televisionamento, provavelmente o Sport TV transmitindo aí esse jogo entre Botafogo e Curitiba. Eu falo aqui sempre, né? Tem gente que não está tão acostumado, tal. Botafogo e Curitiba, as torcidas têm bom relacionamento, né? Não que eu acho que vai vir uma grande torcida do Curitiba para esse jogo, né? Até por ser um amistoso, mas é sempre legal falar, né? Que é um jogo bem tranquilo de ir. Já fui a vários Botafogo Curitiba aqui no Rio e já fui também lá em Curitiba, e enfim, tem todo um congraçamento entre as torcidas. Deveria ser assim com todos os adversários, né? Mas não é. Então, vai ser o jogo preparatório, né? Uma semana antes do nosso desafio lá do Allianz Parque. Pelo menos até aqui, né? A CBF marcou como jogo inaugural justamente Palmeiras e Botafogo no sábado 29, mas há a possibilidade de haver mudança, já que o Palmeiras, contei aqui ontem, né, vai jogar a final do Paulistão 2 dias antes, na quinta noite, né? Não sei se é possível antecipar, por conta da data FIFA, antecipar esse jogo para quarta. Acredito que não, senão isso já teria sido feito, seria o mais natural. E o problema de jogar o Palmeiras e Botafogo para o domingo, dia 30, é que pode ser que a Conmebol marque jogos da Libertadores já para terça-feira, né? Então, já estamos tendo problemas de tabela aí logo na primeira rodada do Brasileirão. Vamos ver como é que essa coisa aí vai se desenrolar. Por enquanto, não é problema do Botafogo. Seguimos aí com a nossa preparação do Renato Paiva, né? Hoje, quinta-feira, treinamento, né, integral, em tempo integral, de manhã e à tarde. Amanhã, como eu falei aqui ontem, às 15 horas, treino no Newton Santos, e no sábado o jogo treino contra a Raposa, beleza? Então achei legal esse amistoso com Curitiba, é uma maneira do próprio Renato Paiva ter ali, e os jogadores, né, situação de jogo, ver se os jogadores ao longo dessas 3 semanas que serão completadas, né, antes do jogo com Curitiba, o quanto que os jogadores estão entendendo as ideias do Renato Paiva, as movimentações, né, todo o novo sistema de jogo. Então, além do jogo treino com o Cruzeiro, uma situação mesmo real, né? Com torcida, tudo mais, contra o Curitiba. Achei uma boa, espero estar lá presente. Acredito que muitos de vocês, comentam aí embaixo, estão planejando também, né? Falta o Botafogo divulgar como é que vai ser a questão dos ingressos, né? Tomara que o Botafogo coloque aí ingressos a preços populares, e mesmo para quem é camisa 7, enfim, que faça de forma bem acessível. Pessoal, para a gente fechar o vídeo de hoje, eu botei o assunto da capa, né? O jogador Carlos Vinícius. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, ele fez a base no Palmeiras e no Santos, depois foi para a Europa e deu um giro enorme pela Europa. Jogou no Benfica, o que pode explicar até a indicação do nome dele pelo próprio Renato Paiva, ao meu ver, tá? Momento detetive. Jogou na França, no Monaco, jogou na Holanda, no PSV, recentemente esteve emprestado ao Galatasaray, hoje ele pertence ao Fulham, tá? Da Premier League, mas não está sendo muito aproveitado. E o Carlos Vinícius é um centroavante de ofício, mas tem jogado também em outras posições do ataque, né?
No Galatasaray ele teve ano passado emprestado, né? Tanto é que na capa do vídeo ele está com a camisa do Galatasaray, tá? Só para a gente contextualizar, mas pertence ao Fulham e teve o seu melhor momento na Europa no Tottenham, tá? Tottenham Hotspurs, time da minha filha, brincadeira. Minha filha diz que lá na Inglaterra ela torce para o Tottenham, né? Sofre. Mas enfim, o melhor momento da carreira do Carlos Vinícius foi defendendo as cores do Tottenham. E só que o Botafogo o Botafogo fez uma sondagem, assim como também o São Paulo fez uma sondagem sobre o jogador, tá? No passado recente o Bragantino tentou contratar, teve interesse do Palmeiras, teve interesse do Cruzeiro, vários clubes brasileiros, né, vendo no Carlos Vinícius interesse em repatriar o jogador, né, que tem 29 anos, né? Até uma curiosidade que eu fui buscar as redes sociais dele e é Carlos Vinícius 95, que é o ano de nascimento dele, claro, um ano aí que a gente leva no coração, né? Tem 29 anos, ou seja, um jogador já bem experiente. Seria até uma mudança um pouco do que o Botafogo tem feito aí em termos de contratação, um jogador que não seria um investimento para revender, né? Seria já para vir para o Fogão, como foi a tentativa também lá do Anderson Lopes, que estava no Yokohama Marinos, né? Um jogador mais cascudo, né? Para eventualmente ser um substituto aí, creio eu, do Igor Jesus, né? Se ele jogar como centroavante. Beleza, pessoal? Então é isso. Ótima quinta-feira a todos. Comentem embaixo se vocês conhecem o Carlos Vinícius lá do Fulham, do próprio Tottenham, como eu falei, né? E o que vocês acharam da possibilidade do Botafogo, já na fase de grupos, enfrentar o nosso Gatito Fernandes, né? Nosso, né, modo de dizer, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário. Galera, estamos muito perto de 10 mil. Vou pedir aquele favorzinho. Mande esse vídeo, mande, enfim, o link do canal para seus amigos botafoguenses, para a gente chegar logo na marca dos 10 mil e, como eu digo sempre, depois dobrar a meta, beleza? É tempo de Botafogo, tamo junto.